parte mental. Esse time, ele encara qualquer um em qualquer lugar, independente de qualquer coisa. É muito consistente esse time, dificilmente a gente vai ver o Palmeiras perder mais do que 3 pontos, por exemplo. A equipe então campeão é? Não, pode ser. Porque parece... Pode ser, porque tá em primeiro. Parecia profissional contra juvenil. Um negócio impressionante. O Palmeiras jogando um outro negócio muito além de futebol. É muito difícil, cara. Com poucos jogos, o Palmeiras não vacila. Rapaziada, e não adianta. As 3 palavrinhas do momento. Qual que é? Segue o líder. Palmeiras mais líder do que nunca no Brasileirão, né? E a imprensa esportiva tá enlouquecida, tá encantada, rendida, de boca aberta com o Palmeiras nesse campeonato. O que o Palmeiras tá fazendo é brincadeira, né? É impressionante mesmo como esse time do Abel tá jogando muita bola no Brasileirão e na Libertadores também. Enfim, o Palmeiras crescendo muito nesse momento decisivo da temporada. Isso é uma ótima notícia, né, pessoal? Enfim, vocês vão conferir nesse vídeo a opinião de alguns dos comentaristas da imprensa esportiva e Brasil afora. Vocês vão conferir a opinião do Júnior, dos comentaristas ali da bancada do Sport TV, beleza? E acompanha o vídeo até o final, porque também tem a turma do Jogo Aberto no debate lá. A turma tendo que engolir o Verdão. O Everton Guimarães deu um show na análise dele sobre o Palmeiras, o Sgarbi, todo mundo, o Ronaldo tendo que engolir o Verdão e elogiar esse Palmeiras, né, pessoal? Enfim, sem mais enrolação, então bora direto pro vídeo. Conseguiram abrir uma margem importante, eu diria. Tá longe de estar decidido, de estar definido. Acho, inclusive, que o Flamengo tem nas próximas 2 rodadas uma situação teoricamente um pouco mais acessível do que o Palmeiras, pelo local dos jogos e pelo nível dos adversários. Também não quer dizer que se não virar nas próximas 2 rodadas está acabado. Acho que vai ter jogo até o final. Sinceramente, não acredito num título definido antes da última rodada, não. Mas, assim, é muito consistente o momento do Palmeiras, né? Momento não, são 3 meses já de futebol com raríssimas exceções. Talvez o jogo contra a LDU, talvez o clássico contra o Corinthians 1-1 não tenha sido no mesmo nível dos demais jogos. Mas o próprio jogo que o Palmeiras perdeu para o Flamengo no Maracanã, o Palmeiras não jogou mal. O Palmeiras fez um bom jogo, um jogo de falhas em que o Flamengo foi muito preciso naquela tarde no Maracanã. É muito consistente esse time, dificilmente a gente vai ver o Palmeiras perder mais do que 3 pontos, por exemplo, para sofrer uma reviravolta do Flamengo nesse final de campeonato. Mesmo quando a gente olha para o jogo da LDU fora de casa, que foi tão ruim, tem o enredo da volta também. Então a adversidade foi contornada. Tem um segundo tempo lá que poderia ter feito pelo menos que a história podia ter sido diferente, é verdade. Alexandre. Olá. O grande. Eu tava doida pra falar isso. Boa tarde, tava. Eu tava ansiosíssima. Eu e Gurjão, quem juntou separa, né? Né? Separem urgentemente. As fontes são. Só Exatamente. Olha pro alheio que você vai saber o porquê. Exatamente. Boa tarde, meus queridos, Mari, Maestro, Coutinho. Bom a gente esclarecer o seguinte, né? São só 3 pontos, mas 2 rodadas, né? O Flamengo não consegue tirar essa diferença em uma rodada, porque se empatarem em número de pontos, o Flamengo ganha, o Palmeiras perde. Eles empatam em pontos, porém o Palmeiras continua tendo uma vitória a mais, porque neste momento tem 2 vitórias a mais, então são no mínimo 4 pontos que o Palmeiras precisa perder para que o Flamengo ultrapasse, 4 pontos a mais do que o Flamengo em 21 que os 2 times têm a disputar. Claro que a rodada foi muito relevante para a disputa do título, mas também muito relevante para a questão do Santos, que perdeu ontem, que não consegue jogar bem uma partida inteira, até teve alguns bons momentos no jogo de ontem, e jogar contra o Palmeiras no Allianz Parque é o jogo mais difícil deste campeonato para qualquer adversário, porque além da qualidade do time, tem todas as características de local que se impõem ali, para além da pressão da torcida, da qualidade do gramado. E quando eu falo qualidade do gramado, eu não estou falando o gramado é bom ou o gramado é ruim. Um gramado de um tipo diferente do que se encontra e ao qual o Palmeiras está super habituado e impõe uma pressão, impõe o seu ritmo. É o jogo mais físico do campeonato, é o time disparado, mais bem preparado. Força, potência. Quando os adversários começam a minguar fisicamente, o Palmeiras não acontece isso, e se acontece, troca, e hoje tem um banco poderoso, é o melhor Palmeiras do Abel, mas a gente está falando de um time de um campeonato de 2 times maços, né? Assim, independente, eu posso garantir uma coisa, o vice-campeão deste campeonato terá que ser aplaudido, seja ele o Palmeiras, seja ele o Flamengo, seja ele o Cruzeiro numa arrancada final,
que tem um pouco mais, né, um número a mais de jogos, que a essa altura do campeonato faz diferença. Mas terá que ser aplaudido, porque é um campeonato disputado por esses times em altíssimo nível. Daí para baixo, nem tanto. Mas aqui são 3 times espetaculares. O terceiro colocado tem 63 pontos na 32ª rodada. Isso nunca aconteceu na história do Brasileirão de pontos corridos. Você sabe qual a diferença que eu vejo, Coutinho, nessa arrancada final? É aqui na cabeça. É a questão do Palmeiras, né? Você vê, o Palmeiras tem um processo que é incrível. Ele perde o Hendrick, ele tem o Estevão. Perde o Estevão, tem o Alan. Né? Ele conseguiu botar para jogar 2 jogadores que a gente tinha uma certa... Será que cabe? Né? O Flaco com o Vitor. E a partir do jogo, eu acho que é do Ceará. Isso. Segundo tempo do jogo do Ceará. A partir disso aí, houve uma reviravolta total em esquema de jogo, em forma de jogar. Porque hoje o Palmeiras joga... Se pegar um time montado lá atrás, ele tem... recursos e alternativas para poder furar esse bloqueio. Seja com giro de bola, seja na parte da velocidade e seja na bola parada, que é um recurso que o Palmeiras usou demais. Então a transformação de tudo isso eu acho que veio através da parte mental. Esse time, ele encara qualquer um em qualquer lugar, independente de qualquer coisa. Você falou a respeito do campo, né? Na hora que passar o gol o primeiro gol do Vitor, tem um detalhezinho do campo que é incrível. Se tivesse uma grama natural, a velocidade do domínio do Vitor seria uma... Olha só, presta atenção, que quando ele domina a bola com o pé direito, se é numa grama natural, ela tem uma velocidade menor. Quando ele domina essa bola, que o brasão já está saindo já, o domínio, ela corre demais. Corre demais, não. Corre no tempo certinho, que ele já dribla o goleiro no domínio. Meio que coisa que naturalmente... Isso fez inconsciente, porque... Né? Mas isso numa grama natural, talvez o brasão pudesse até dividir essa bola. Como é mais rápida ali, quer dizer, até isso, nesse detalhe aí, eu prestei atenção ontem, falei, caramba, como é que ele driblou o goleiro assim? Aí depois é que eu fui ver na câmera por trás. Quando ele domina, ela tem uma velocidade maior. Então ele já domina, já driblando. E ele disse, né? Ele disse na entrevista para o Renato Peters depois que ele falou com o brasão no fim do jogo, que ele disse, olha, se eu tivesse acertado o domínio do jeito que eu tentei, talvez você tivesse feito a defesa. Porque não era para a bola fugir ali para o lado. E aí entra a questão da velocidade. Ele não precisa nem dar um outro toque, né? O domínio ele já tira. Ó. Quando ele domina, ela já fugiu. Ó. O brasão fica no meio. Ele tem que mudar o curso da saída dele e não dá mais tempo. Mas essa, por exemplo, é uma outra alternativa que tem, né? Uma rebatida, você vê a disputa que vai o Flaco na bola... Na disputa aérea, ele é danado, porque ele é flaco só no nome. No apelido, né? Flaco, né? Já foi mais flaco. O Palmeiras já deu uma... Ele já foi mais flaco. Ele aguenta bem esse embate, né, físico com os zagueiros e ele depois faz um passe excepcional. E eu acho que a partir da chegada desses 2 caras que se encaixaram, eu acho que deu uma deslanchada muito grande. Essa diferença de 2 vitórias, ela pode ser importantíssima no final. Depois você vai mostrar, eu acho que, os jogos, né? Vamos ver os jogos. Eu entendi o seu raciocínio sobre a saída das peças, destacando a formação do Palmeiras, né? Quando você fala de Hendrick, quando você fala de Estevão. E teve uma outra peça para mim também que saiu e que foi reparada a ponto de a gente esquecer. Não entraria nessa lista porque não tem a história da formação. O Richard Rios, né? Perfeito. Quantos ninguém times... fala do Richard Rios. Ninguém lembra. Quantos times conseguiriam reparar essa baixa? E foi substituído por um jogador com características totalmente diferentes. Né? Richard Rios é um meio-campista de infiltração, de recuperação de bola no ataque, que gera uma verticalidade ao time constante, basicamente, tem pouca pausa no jogo dele. Entra um cara que é o oposto disso, que é um cara que faz a bola girar sim, com velocidade, mas é um passador, é um meio-campo ali muito mais cerebral do que ele. Mas que se adequou nessa nova forma de jogar. O time, né, Maestro? É impressionante a transformação do time. Meio camaleão. Né? O Palmeiras, ele não deixou de ser um time agressivo, não deixou de ser um time que pressiona no campo de ataque, que ataca rápido. O Maestro até citou isso, né? Das formas diferentes de atacar. Esse gol, por exemplo, é um gol de ataque rápido. Uma rebatida de tiro de meta, um contra-ataque saiu o gol. O Flaco Lopes ganha uma bola, mas quantas jogadas a gente já não viu? E aí eu vou lembrar desse recorte sempre, né? A partir do segundo tempo de jogo contra o Ceará, que os 2 passam a jogar juntos por mais minutos.
e entram como titulares na partida seguinte contra o Universitário, primeiro jogo das oitavas de final pela Libertadores, que a gente começa a ter um Palmeiras que elabora um pouco mais os ataques muitas vezes. Que nem sempre é um time tão direto, nem sempre é um time tão vertical. Que muitas vezes pausa também, pisa, gira de um lado para o outro. Tem um pouco mais de detalhamento na ocupação de espaço, nos movimentos, na coordenação ali que é feita perto da área. E o entendimento desses dois, né? Que combinam demais. Eu sinceramente não acreditava que fosse dar esse encaixe tão perfeito em tão pouco tempo. Mas aí... Por muito mais por conta da qualidade dos seus jogadores, né? Ontem pegou um time que está passando por um momento muito difícil, que é o Santos, mas o Santos veio também para querer jogar. Mas só que o Palmeiras não deixou isso acontecer. Tanto é que o Vojvoda coloca um esquema tático com o Ilharão ali, querendo espelhar a equipe do Abel, né, com a saída de 3, né? Como o M. Martins fez com a equipe do Palmeiras. Mas aí, por mais que o Palmeiras teve posse de bola, teve mais chances, só que estava parando no brasão, que estava numa noite muito feliz, é um grande goleiro que está fazendo diferença na equipe do Santos, mas aí no segundo tempo a gente viu que o Palmeiras imprimiu um ritmo muito forte, né? Depois do primeiro gol que a equipe do Santos tomou, aí sim sentiu muito, né? E aí acabou abaixando a guarda, e aí o Palmeiras aumentou ainda mais seu poderio, principalmente, né, com a entrada do Alan, que eu acho que está pedindo passagem na equipe do Palmeiras, já está na hora do Abel de repente aquela bola na trave, se ele tivesse feito aquele gol, era um golaço. Não, e ele está entrando muito bem, está resolvendo para a equipe. Então campeão, Então, pode ser. Porque parece... Pode ser, porque está em primeiro. Não, quem que está em primeiro? É o campeão. O discurso... Que Rona. Essa você não foi bem. O 3 pontos. Quem já ganhou esse ano não ganhou nada ainda. Calma. Agora, e esses gols anulados aí do Santos, pelo amor de Deus, Não foi? Você quer brigar com o VAR, a linha de impedimento. O presidente falou que ia trazer o ano que vem, como é que é aquele semiautomático. Impedimento Parece que já semiautomático. entrou, porque o Klaus fez assim, ó, não foi nada. Foi impedido. Não, é só você ver, você vê a linha que realmente o Ilharão estava à frente. Não tem como. Contra a imagem você não consegue brigar, Ronaldo. Não, como não dá pra brigar? Uma coisa é interpretação, outra coisa é ciência. Você tá vendo. Aonde? Que televisão que você viu isso aí? Agora tem um detalhe, vários jogos a gente tem comentado que a arbitragem, ela vem chamando a atenção de maneira negativa, tem sido alvo de muitas críticas, mas sim, ontem, acho que o jogo chamou mais atenção do que a arbitragem. O Klaus estava tranquilo. Tranquilo, foi uma ótima arbitragem, até porque os jogadores deixaram o árbitro apitar, né, Renato? Quando o jogador concentra na partida, como foi o caso de Palmeiras e Santos, eram jogadores disputando bola a bola. Você vê esse lance do segundo gol, né, do Palmeiras, aquela dividida de cabeças, Rivaldo e Flaco Lopes. Então você vê que os dois estavam procurando a bola, ninguém levantou o braço para tentar acertar um ou outro, levar vantagem. Então isso daí ajuda muito a arbitragem, e o Klaus, com a experiência dele, soube levar, né, o jogo. Então, um grande jogo nós assistimos. O Santos jogou de igual para igual até um certo ponto com o Palmeiras. Lógico que o Brasão foi o principal jogador do Santos, mas assim, para uma equipe que quer sair da zona de rebaixamento, o espírito é esse. Sabe quem está conosco também? Figura indispensável no jogo aberto, Everton Guimarães. Eu vou a BH, Minas Gerais, para saber, porque o Everton é muito sincero, muito transparente. E a pergunta é direto. Antes de mais nada, buenas muchacho. Estamos aqui chiques, num lugar privilegiado na Fórmula 1. Interlagos, vendo tudo literalmente de camarote. Que camarote esse estúdio, hein? E que camarote. Everton, para você, pintou o campeão depois de ontem? Segue o líder. Então, Renata, você hoje está de Ferrari. Se encontrar o Hamilton aí, fala com ele pra passar lá em casa, que eu vou dar pra ele um cachorro caramelo. Que ele perdeu o cãozinho dele recentemente, ele sentiu muito, eu sei o que é isso. Vou dar pra ele um cachorro caramelo, viu, Rê? Ó, o Palmeiras, ontem, obviamente, o torcedor do Cruzeiro aqui tava secando pesado o Palmeiras, mas durou um tempo só, né, Renato? O Santos, e acho até que foi um erro do Santos, a forma que o Santos meteu muita intensidade, tentou marcar demais, correr demais, cansou, babou na gravata no segundo tempo. Aí o Palmeiras foi lá e fez a massagem, a depilação completa, mais massagem, porque o segundo tempo foi um massacre, Renato. Parecia profissional contra juvenil, um negócio impressionante. O Palmeiras jogando um outro negócio
um outro negócio muito além de futebol e o Santos jogando uma outra modalidade que parecia mais o futebol, aliás, a mesma modalidade, mas num ritmo de anos 80. E aí foi um massacre, poderia ter sido 3, 4, 5, 6, Gabriel Brazão fechou o gol para o Santos, mas não o suficiente para segurar esse time do Palmeiras. Gostei de vários jogadores, mas não dá para não destacar. Primeiro, o que o Flaco Lopes está jogando é um negócio absurdo, porque ele é um centroavante de área, mas que ele joga também como um 10. Ele serve, ele faz parede, ele dribla, ele segura a bola, ele espera ultrapassagem, ele finaliza, ele dá assistência impressionante. E o Vitor Roque, numa semana iluminada, vai ser muito difícil tomar esse título do Palmeiras. Para mim já era, Renata. Olha, estamos aqui, eu tô aqui sentada, acompanhando muito de perto essa movimentação dos carros da Fórmula 1. Começando pelo Dr. Marco Aurélio Cunha. O Palmeiras a cada jogo mais forte, passou por uma batalha épica na Libertadores, no Brasileirão, tem mostrado força, consistência, troca algumas peças e continua mantendo um padrão de qualidade alto, doutor. Renata, quem viu o primeiro tempo, né? O Santos jogou bem, de igual para igual, teve chance de fazer um gol ali que o Gustavo tirou em cima da linha. Mas, como diz o Abel, 90 minutos é muito tempo no Allianz, né? Então veio o segundo tempo e aí sim o Palmeiras, com sua qualidade, com seus jogadores excepcionais, fez o resultado, poderia ter feito mais e está muito merecido estar na primeira colocação com a vantagem de 3 pontos. É um campeonato que ainda está aberto, na minha opinião. Ainda tem jogos decisivos aí para serem jogados, mas o Palmeiras abre uma grande vantagem nesse momento e, para mim, eu que imaginava o Flamengo campeão, acho que o Palmeiras agora assume esse protagonismo e tem tudo para ser o campeão da temporada. Agora o senhor quer falar, doutor? Só porque tá na frente 3 pontos? Antes você falava que era o Flamengo, agora você quer falar que é o Palmeiras agora? Ué, acabei de dizer isso. Desse jeito é fácil. É lógico, é um dia depois do outro, né? A gente tem que começar a analisar o que acontece. Eu não sou tarólogo, né? Você também apostou no Flamengo, né? Não é apostar no Flamengo. Só que hoje aqui eu quero parabenizar o torcedor alviverde que assiste o programa. Campeão brasileiro de 2025. Não, mas eu conheço essa história. Você tá tentando zicar. Você tá tentando zicar. Aqui não é soberba não, Scarpe. Soberba? Soberba são vocês. Eu já ziquei alguém, fala. Eu já ziquei alguém, não zico. Soberba é o São Paulo, não é o Palmeiras. Eu não sou pé frio, eu não sou pé frio. Mas, Edu, falar com você é verdade. Quantas vezes o Palmeiras tem 2 vitórias a mais agora que o Flamengo? 2 vitórias. Quantas vezes no Brasileiro o Palmeiras já vacilou nos últimos tempos de empatar um jogo e perder um em sequência? É muito difícil, cara. Com poucos jogos o Palmeiras não vacila. O Palmeiras não oscila em fase decisiva. Na minha opinião, tá com um título mais que encaminhado. Agora com esse resultado tá muito perto. Agora, Edu... Rapaziada, o Palmeiras tá muito bem no Campeonato Brasileiro, né? O Verdão segue embalado aí no Campeonato Nacional. E caminha, a verdade é essa, né? Caminha passos largos aí rumo a mais um título de Campeonato Brasileiro, né, pessoal? O Palmeiras já é o maior campeão nacional e vai ampliando a sua galeria de títulos brasileiros aí, né, pessoal? Ainda não é campeão, óbvio, né? Pés no chão acima de tudo, porém tá muito bem encaminhado. O Palmeiras dificilmente deixa pontos bobos no caminho. Tá certo que o Palmeiras, contra os times lá do topo, né, do G6, vamos dizer assim, confronto direto, o Palmeiras não foi tão bem nesse campeonato. Porém, o Palmeiras não deu chances a times da parte de baixo da tabela, da parte média da tabela, né? O Palmeiras não deu chances, né, pessoal? Enfim, e tá na tela para vocês aí um dos destaques desse time, dessa campanha brilhante que faz o Palmeiras no Brasileirão, né? Flaco Lopes, pessoal. O que dizer de Flaco Lopes, não é mesmo? E aí você pode no campo dos comentários deixar sua opinião à vontade aí sobre o Flaco. O que você tem achado dele nesse ano de 2025? Porque, cara, na minha visão, é assim... É aquele velho mantra que todo mundo fala. É da água pro vinho, né, pessoal? Realmente, Flaco Lopes foi da água pro vinho. Assim, né, pessoal? Virou uma chave, parece, na cabeça do Flaco. E o que tá jogando esse camarada não tá escrito, né? E eu trazendo aqui pra vocês a opinião do perfil Olé do Brasil, lá no X, no Twitter, beleza? Olha o que eles falaram aqui do Flaco Lopes. Hoje, não é exagero chamar Flaco Lopes de craque.
É impressionante o jogador que ele se tornou. Se quiser, o Palmeiras faz mais de 450 milhões com a dupla Flaco Roque. Então, olha essa opinião do perfil Olé do Brasil lá no X, né? Deixando a opinião deles de que se o Palmeiras quiser, e o Palmeiras sabe muito bem trabalhar isso, né, pessoal? O Palmeiras faz muita grana mesmo com Flaco e Vitor Roque. Porque o que eles estão jogando, cara, é impressionante mesmo, né? O Vitor Roque fazendo 2 gols aí, né, contra o Santos, mas o Flaco também sendo muito importante, dando assistência, joga demais. E outro dado aqui que trouxe o gols do Brasileirão, o perfil Gols do Brasileirão trouxe esses dados aqui, essa informação muito importante também a respeito do Flaco, que é o seguinte: Flaco Lopes é o atacante da Série A com mais participações em gols. 29, pessoal. 29 participações em gols em 2025. São 23 gols marcados e 6 assistências, pessoal. Olha esses dados. Olha os números do Flaco Lopes. Tá muito bem, cara. Tá voando demais. Ele, o Vitor Roque, o Andrés Pereira, o Kelvin, o Carlos Miguel agora de titular. O Veiga voltando com tudo. Todo mundo, o Abel muito bem. Enfim, for falar de todo mundo, é o time inteiro. Todo mundo muito bem. O Palmeiras caminhando a passos largos aí para talvez conquistar mais um título brasileiro, né, pessoal? E tem a final da Libertadores aí também, que o Verdão vai com tudo, com certeza, né? Mas enfim, é isso. Se curtiu o vídeo, não esquece de deixar o like para fortalecer o canal. O seu like é importante, ajuda muito. Então, dá essa moral aí, deixa o like. Se você for novo por aqui, já se inscreve, ativa o sininho das notificações também, para você estar sempre recebendo os vídeos novos aqui do canal, tá sempre por dentro de tudo que acontece com o Verdão todos os dias. Belezinha, pessoal? Bom, então é isso aí. Agora eu vou ficando por aqui. Um grande abraço. Até o próximo vídeo. É o Porco. É nóis. E eu fui.